Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Júnior e eu tenho um privilégio que poucos no mundo têm. Ter como pai um dos maiores ídolos do clube do meu coração. Hoje, resenha com ele, meu pai, Rei Arthur. Condição legal pro Arthur, invadiu, pode meter pra trás, Arthur, enganou, chutou, golaço! Sobra do Remo ainda, Luiz Carlos, vai pro meio. Agora Aguinaldo, Marcelo correu lá na direita, o lançamento pro Formiga, não tem impedimento, olha o primeiro, Arthur, vai fazer um golaço! A bela jogada do Remo, passe de Luciano Viana para Arthur mandar pro fundo das redes, 3-0 pro Remo. Fala, Nação Azulina, uma honra estar aqui com vocês, ainda mais do lado desse garoto aqui que é muito especial. Eu acho que a minha missão como um pai, ela foi cumprida com perfeição. Só em saber que o filhão é apaixonado por esse clube onde o pai dele jogou. Vamos bater um papo legal com vocês. Antes do Remo, como estava a sua carreira? Rapaz, antes do Remo eu jogava aqui, né, no Independência, uma equipe de futebol aqui da minha cidade, uma equipe que também foi muito importante na minha trajetória como atleta, né. Pelo Independência foi quando eu cheguei em Belém do Pará, no Clube do Remo, disputando o Campeonato Brasileiro, jogamos contra Remo e Paysandu. E no jogo contra o Paysandu aqui em Rio Branco, nós ganhamos de 3-0, eu fiz 2 gols, outro gol do Marcelinho. E aí esse jogo praticamente me tirou do Acre. E naquela época, como é que era a questão da visibilidade de jogar aqui no Acre? Ou assim, a visibilidade era você jogar os campeonatos brasileiros, né? Que aí você ia jogar não só aqui, mas fora daqui, né? Vocês iam enfrentar várias equipes, nós lembro que a gente, Norte, Nordeste, a gente jogou em tudo quanto era lugar. E aí foi uma oportunidade de poder mostrar o futebol. E aí aconteceu a saída de Rio Branco do Acre. E o que o senhor sentiu quando recebeu esse convite para ir para o Remo? Eu estava numa disputa entre os dois clubes, né? A primeira proposta que apareceu foi do Paysandu, depois com a chegada do seu Wilton Moreira, que o Remo cobriu a proposta que o Paysandu me fez. E talvez não foi nem pela proposta, eu acho que foi mais pela segurança, que você ia sair de perto da família, né? Encarar um novo desafio. Eu acho que a segurança que ele passou para mim foi fundamental de eu ter aceitado ir para o Clube do Remo. Chegando no Remo, qual foi assim, o primeiro jogo que lhe marcou? Há vários jogos, né? Primeiro porque era uma realidade totalmente diferente do que eu vivia aqui em Rio Branco. Mas teve um que me marcou muito, foi o nosso jogo contra a Tuna, no Mangueirão, onde eu arranco do meio campo. Só ameaça, né? Ameaço cruzar a bola para o Luciano Viana, que estava chegando. Na verdade, era a minha primeira opção, tocar a bola para ele, empurrar a bola para dentro do gol. E aí, quando eu ameacei, o goleiro da Tuna, o Luiz Sérgio, ele pulou, achando que eu ia cruzar, e eu meti a bola direto no gol. Engraçado que eu não era nem nascido, mas eu sei todos os gols na época do Remo. E o senhor falou da torcida, pai. Em algum momento, assim, o senhor sentiu o peso da torcida do Remo? Sempre foi tranquilo? Não, muito tranquilo. É que eu falo assim, eu era... muito bom também, né, no 92. Eu acho que eu tinha uma confiança tão grande em mim. Acho que a torcida, ele só te incentiva mais, né? Eu lembro aqui, quando acabou o jogo contra o Paysandu, eu tive uma conversa com o Pedrinho, lateral esquerdo do Paysandu, que jogou também no Clube do Remo, grande Pedrinho, um cracaço. E ele falou assim pra mim, rapaz, tu não tem noção o que é que tu fez hoje aqui, né? E eu falei, em relação aos gols, ele falou assim, não, hoje lá não tô nem falando em Belém, mas no Pará todo, hoje o teu nome tá na boca de todo mundo, né? Isso só aqui ainda, né? Depois do jogo do Paysandu aqui, com o Independência, nós ganhamos 3-0. E aí ele disse assim, hoje em qualquer lugar, qualquer esquina, em qualquer município lá do Pará, as pessoas estão falando o teu nome. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí eu lembro que quando o seu Wilton Moreira foi na minha casa, ele falou assim, se você fizer o que você fez aqui, você vai virar ídolo da torcida. Aí eu falei, sério? Ele disse, sério. Eu digo, jogar futebol você joga em qualquer lugar, né? Eu acho que
se tinha algo que fazia muita diferença é que eu sabia que eu era bom. Eu sabia, eu confiava muito naquilo que eu fazia, né? Eu tinha uma característica de ir para cima do adversário e aquilo sempre foi minha marca, de pegar a bola e arrancar pro gol, né? Geralmente as pessoas só conseguiam me parar na falta, mas aquilo, cada vez que eu pegava na bola, a primeira coisa que eu olhava era pro gol. Eu queria chegar ali na zona de área ali, porque ali eu sabia que ali ninguém podia me bater, ninguém podia me tocar, porque senão era pênalti. Mas assim, né, acho que fez a diferença eu acreditar muito naquilo que eu fazia dentro de campo. Quando é que o senhor sentiu, pô, sou ídolo do Remo? Pô, eu acho que quando eu fui embora, quando apareceu a proposta para mim ir para Portugal, eu fui entender porque muita gente chorando, muitas crianças, assim, as pessoas me agarravam na rua. Eu lembro de uma cena que eu passei em frente de um colégio, e aí as pessoas pararam o meu carro, porque o torcedor do Remo sabia até o carro que eu tinha, né? Eu lembro que os torcedores, eles cercavam o meu carro e as pessoas gritavam pedindo para mim não ir embora. E aquilo me marcou muito. Eu digo, pô, joguei tão pouco tempo aqui, mas eu explicava para ele que também tinha um sonho, né, de poder jogar fora do Brasil. E por isso que eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande pelo Clube do Remo, porque foi o clube que criou essa possibilidade, né? Abriu essa porta para mim chegar em Portugal, né? E aí naquele momento, eu lembro que eu fui entregar minha camisa para o Cacaio, né? Que foi contratado pelo Clube do Remo antes de eu ir embora. E você vê um Mangueirão gritar teu nome, né? E aí você olha assim, caraca, fiz um trabalho muito legal aqui. E aí, em que momento surge a possibilidade do senhor voltar para o Remo? Rapaz, apareceu mais de um convite, né? Eu estava em Salvador. Quando me ligaram, né? A possibilidade de jogar lá. O Remo estava num projeto lá. O Aguinaldo estava assumindo como treinador. Eu prometi que quando eu fosse pensar em encerrar minha carreira, eu sabia que eu ia encerrar no Clube do Remo. Até porque aquilo que eu falei lá atrás, ter chegado a Portugal só foi possível pelo clube. E aí seria uma maneira de eu também retribuir, né? E o que o senhor sentiu quando recebeu o convite? Eu fiquei assim porque eu tava vivendo em Salvador, né? Família toda lá, e você tem que mudar tudo, né? Tirar filhos da escola, Te adaptado, né? adaptação, né? Não pensei nem tanto em mim, pensei mais em você e na Girlene, né? Que estudavam. Mas aí eu falei, poxa, acho que esse é o momento, até porque eu sabia que estava perto de acabar, até porque você, quando é atleta, você sente quando o cansaço bate. Quando eu digo cansaço, é um cansaço mental, né? De você ter que preparar sua mente para treinar todo dia, para concentrar, para viajar. O maior desgaste aí, porque o jogar é muito bom, né? Bater uma bolinha, poxa, for só chegar a jogar, mas o treinar, o dia a dia, ele é muito cansativo. Então, quando apareceu a notícia, aí, né, conversei com a minha esposa, eu falei, ó, vamos para Belém, né? Recebi um convite de um clube que não tem como dizer não, e acho que é a hora de eu retribuir isso. E aí aconteceu. Na volta, né? Você volta para o Remo. Teve algum receio de manchar, assim, o que o senhor fez na mas o que eu te primeira falo assim, passagem, ó, né? independente assim, eu sabia que a minha história no Remo, ela tava feita, né? Sim. Porque você chegar num clube, ser campeão invicto, pegar esse clube e colocar ele numa primeira divisão, quando passa o tempo você vê aquilo que você fez, né? Então é algo que ninguém vai manchar. É lógico que você quer terminar bem, né? E aí, por isso que eu digo, a minha história com o Remo é muito perfeita, né? Porque o ano que eu voltei, nós conquistamos um título inédito, né? Que é a conquista 100%.
ganhamos os 14 jogos e eu lembro para meus amigos que no último jogo eu falei para eles assim que se eles gostavam muito de mim, e eles falando, pô, assim, eu disse, ó, então quero falar para vocês que hoje é meu último jogo. E eu quero acabar o ano campeão, né? Que é algo que vai marcar a vida de todos nós. Nós estamos, isso foi em 2004, nós estamos em 2026, ninguém esquece o que aconteceu 100%. Lá atrás, né? Uma conquista 100%, então eu falo, acho que é o destino estava traçado, Arthur, Clube do Remo, e aí escolhi o ano certo também para encerrar minha carreira e não poderia ter sido em outro lugar, né? Naquilo que eu falo, num clube que foi muito especial na minha carreira profissional. Nessa fase, o senhor sentia que a cobrança era diferente comparada à primeira, né? A primeira passagem? Assim, a minha primeira passagem no Remo, assim, ela foi marcante, assim, porque era praticamente um time novo, né? Eu lembro de uma vez, de uma conversa com o Bira, né, que também já não está no nosso meio, cara que foi artilheiro no Remo, né, que morava em Macapá, saiu de Macapá para virar ídolo lá em Belém. E aí eu lembro que ele foi me dar as boas-vindas quando eu cheguei. Ó, boa sorte aí, que tudo corra bem. Né? E depois eu fiquei lembrando disso tudo, mas é como eu te falei, era uma experiência nova para mim e talvez a chegada dos outros jogadores também, porque eu acho que foi um ano onde o clube montou um time fantástico, né? Nós ganhamos o campeonato invicto, subimos para a primeira divisão do Brasileiro, ter jogado com jogadores bons, tive um parceiro de ataque espetacular, né, que foi o Luciano Viana. Eu acho que parecia que a gente já jogava há muito tempo juntos, porque a gente se procurava em campo, a gente se completava, né? Ele acompanhava o meu raciocínio, eu acompanhava o dele. É um time que marcou, que até hoje não tem como esquecer, né? Então, eu não senti essa cobrança, por isso que eu falo assim, eu sabia que ia chegar esse dia de poder passar lá, como você falou lá atrás, dizendo assim, pô, tinha medo de manchar a primeira passagem. Eu não tinha, porque eu sabia que ia acabar bem, né? Eu senti isso no último jogo também, né? E graças a Deus deu tudo certo. E o senhor lembra do último jogo, como jogador? Como é que foi? Eu sei. Um jogo... Eu não joguei, olha que eu não joguei. Num jogo que a torcida até gritou meu nome e tal, e eu não fui utilizado, mas eu acho que a minha contribuição ela já tinha sido dada, né? Quando eu falei lá do 100%, nós tivemos um jogo contra o Ananindeua no Baenão. Jogo 0x0, 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 jogo acabando. E aí, um escanteio, eu não era de cabecear. Gol de cabeça. E aí eu digo, rapaz, vou para dentro da área. E aí acabei fazendo um gol de cabeça. Acho que na minha carreira eu devo ter feito uns 3, 4 gols de cabeça. Aí eu peguei, né, nós ganhamos esse jogo 1x0. Nós tivemos um jogo lá em Castanhal também muito difícil, que a gente deu a virada, fiz gol também. Assim, acho que foi uma conquista marcante para todo aquele grupo, né? Essa segunda passagem lá, ter jogado do lado de um cracaço também, que foi o Jean, né? E acho que isso também foi bom, como eu te falei, conheci uma outra geração. Sim. Né? E foi legal ter terminado campeão, né? 100%. Eu acho que é algo que também fica guardado. Mas assim, a minha primeira passagem no Clube do Remo, ela foi fantástica. Ela foi algo inesquecível. Para você ver, a equipe conseguiu, hoje falam, né? A equipe conseguiu voltar esse ano para a primeira divisão, né? A gente tem conseguido isso lá atrás, né? Em 92. E só esse ano que a gente conseguiu voltar a jogar novamente aí uma primeira divisão. Mas aquela galera lá de 92, ó, cada um de vocês faz parte da minha história nesse grande clube.
Acontece a primeira passagem, deixa sua marca com a camisa do Remo, volta para encerrar a carreira e agora vive o Remo de uma maneira diferente.